tema hoje seria não, é as orelhinhas da Cléo. Você não é o que pensa. Nós não somos o que pensamos. A gente geralmente acredita que é aquilo que a gente pensa, mas a gente é muito mais do que a gente pensa. E como nós falamos na aula passada, como ir além dos pensamentos, então o pensamento é algo que me limita. Eu penso a partir de uma caixa. Os meus pensamentos, para eles surgirem, eles passam por uma série de caixinhas, vamos colocar assim, desde a minha infância. Então, para eu ter um pensamento racional e final sobre alguma coisa, é porque antes disso ele passou por várias etapas, né, na velocidade da luz, sobre todas as coisas que eu ouvi na infância, na adolescência, de pessoas que eram importantes para mim, de livros que eu li, de aulas que eu assisti, de coisas que eu vi. Então, quando eu vou falar, por exemplo, sobre temas sérios, racismo, pedofilia, estupro, misoginia, temas difíceis, até eu chegar na minha fala final, o meu pensamento, ele foi buscando dentro de mim, da minha mente, tudo que eu já tinha e tenho sobre esse assunto. Mas é tudo desde a minha infância. Então, o que aconteceu? Na minha infância, se eu vivi com pessoas racistas, com pessoas misóginas, com pessoas violentas, o discurso que eu vi, as coisas que talvez eu tenha visto realmente, que eu presenciei, o que estava disponível para eu ler, ele vai influenciar muito a minha fala hoje. Lógico que a partir de eu ser um ser pensante, eu vou começar a modificar isso de uma forma com mais culpa. Isso daí entra um pouquinho na nossa culpa. Essa culpa que às vezes a gente sente em relação a não concordar com tudo que nossa família de origem fez, faz, pensa, pensou. Então, eu não sou meus pensamentos, porque às vezes tem pensamentos meus que não estão em sintonia com quem eu realmente sou, com aquilo que eu realmente acredito, com quem eu me tornei a partir de tudo que eu continuei estudando, buscando e conhecendo desde a minha infância. Como eu falei, eu posso ter vindo de uma família com questões sérias sobre violência, por exemplo, violência doméstica ou alguma coisa assim. E hoje eu não preciso levantar a bandeira de que eu vou defender todas as pessoas que passam por violência doméstica. Mas eu também não preciso ficar, ou eu não fico em cima do muro em relação a isso. Eu posso ter uma postura e simplesmente, e mais que uma postura, eu posso ter uma ideia e uma crença e um valor em relação a isso, que é meu, que eu desconstruí. Então, eu não sou o que eu penso, porque o que eu penso é o que está desde lá de trás. E eu venho mudando o que eu penso, e apesar de hoje eu ter outras formas de pensar, eu ainda não sou isso. Eu não sou o meu pensamento. Porque o pensamento, ele é
uma fração daquilo que eu acredito. O pensamento, ele não é e nunca vai ser, porque ele está muito ligado ao ego, ele não é a minha essência. Mas através dele eu posso revelar um pouco daquilo que eu sou, mas é um mínimo, porque o que eu sou mesmo, eu só descubro quando eu fico em silêncio, quando não tem pensamentos. Eu começo a ter pequenos insights e pequenas intuições, quanto mais silêncio eu me proponho a fazer. Já falei que não é fazer silêncio, mas quanto mais silêncio eu me proponho a ficar, a perceber, mais eu vou descobrindo que os pensamentos são uma pequena fração daquilo que eu acreditei ser. Então, essa ideia que eu tenho de mim, ela vai muito além do que eu penso. Essa ideia que eu tenho de tudo, ela vai muito além do que eu penso. Eu só descubro realmente quem eu sou, o que eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, e quais são meus pontos de vista em relação aos assuntos do dia a dia, aos assuntos que me incomodam ou que eu gosto muito, quando eu paro, percebo o meu silêncio, fico livre de todos os pensamentos que são passado e futuro, e eu deixo surgir a partir desse silêncio aquilo que é verdade em mim. É como se nesse silêncio que eu já sou, fosse acontecendo pequenos Big Bang. Essas pequenas explosões de quem eu sou, do que eu sou. E essa é a pergunta dos meditadores, é a pergunta que não tem resposta, é quem eu sou. Ela não tem resposta, mas uma coisa é certa: eu não sou os meus pensamentos. Eu posso não saber quem eu sou, mas eu sei quem eu não sou, e eu não sou os meus pensamentos. Por isso que é tão importante você ter uma prática de meditação pelo menos uma vez ao dia, para que com essa prática, e tem que ter essa constância, somente com a constância, você vai perceber que é preciso silêncio. E as meditações guiadas, elas são muito boas para nos percebermos enquanto corpos. Mas se a gente quer ir além de nos percebermos enquanto consciência, é preciso silêncio. Alguém falando, me guiando, eu estou terceirizando e tem alguém falando. O meu ouvido, a minha audição, a minha visão imaginando as coisas, está tudo funcionando. E como eu disse, acredito que lá na primeira aula, para a meditação acontecer, eu preciso diminuir muito os meus sentidos. E a audição, a visão, ela não diminui com a meditação guiada. Ela só está aguçada. Então, ela é importante, elas são importantes, eu deixo aqui várias, mas é sempre bom eu usá-las em momentos específicos e intercalando. Preciso de uma meditação guiada agora, porque eu estou muito ansiosa, não vou conseguir ficar em silêncio, não vou conseguir perceber o meu silêncio, mas assim que der, eu sento e percebo o meu silêncio.
mesmo que seja 1 minuto. Eu vou fazendo essa tentativa, vou ficando comigo. A Cléo já foi embora, hoje ela não quis ficar para aula. Eu acho que por hoje é isso e até a próxima.